Vamos fazer a prece então. Convido a todos para que fiquem numa posição confortável, fechem os seus olhos, possam se concentrar durante a nossa oração e que nesse momento nós possamos fortalecer os nossos elos juntos da espiritualidade presente, gratos aos nossos mentores, nossos guias, anjos da guarda, amigos que nos acompanharam até o momento presente, parceiros que desde longa data nos auxiliam, nos inspirando, nos protegendo, felizes com as nossas alegrias, com as nossas conquistas. Vamos sentindo também a presença dos irmãos do Espírita Soul, os mentores deste trabalho que nos abraçam, que nos conectam através desse mundo virtual. Faz com que nós estejamos ligados com uma grande rede, mas ligados em pensamentos, um pensamento em comum, o mesmo objetivo, do aprendizado no Evangelho, o aprendizado com Jesus, o aprendizado da doutrina espírita. Nos ligamos também aos mentores do nosso lar, amigos e companheiros que nos mantêm fortalecidos, sustentados nesse ambiente que é a nossa primeira escola, que é a nossa casa, onde temos os convívios difíceis, os convívios bons, mas que, independente dele sendo bom, sendo difícil, são os primeiros aprendizados que nós levamos para fora de casa, onde sempre é mais difícil. E agradecemos esses irmãos por estarem conosco. E que nesse momento, com o auxílio deles, nós vamos abrindo as portas da nossa casa para as equipes espirituais responsáveis pela higienização, limpeza e proteção. São eles os índios Itaporãs, Brocotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Eles vão adentrando, passando por todos os ambientes, queimando todas as negatividades, com seus incensos, com suas ervas, higienizando todos os locais da nossa casa, deixando tudo muito limpo, brilhante, preparado para mais um evangelho, permanecendo apenas os bons fluidos a nos envolver. Nos ligamos também a Ricardo, pedimos a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa envolvida em uma redoma, protegido. No seu topo a gente visualiza uma torre bem luminosa e uma bandeira branca e hasteada para que a espiritualidade nesse momento perceba que em nossos lares está sendo iniciado o Evangelho no lar. Que os irmãos possam se fazer presentes nesse momento e vamos agradecendo também a presença dos amigos espirituais ligados ao Dr. Bezerra de Menezes, ao professor Eurípides Barçanufo, e vamos nos conectando também aos apóstolos, os primeiros cristãos, e a Paulo, Maria de Magdala. Vamos sentindo o entusiasmo desses irmãos, a vontade transformadora ao ouvir a voz do Mestre, fazendo o chamado. Que possamos humildemente também atendê-lo, dentro das nossas limitações,
dentro da nossa pequenez, mas com o coração também cheio de expectativa, de boa vontade, para que possamos alcançar o reino dos céus. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré. Ela nos afaga, nos dá o seu carinho, nos dá o seu conforto e amor de mãe. Vamos nos sentindo mais tranquilos nesse momento. E ela nos guia até o Mestre. Vamos sentindo a luz radiante de Jesus chegar até nós, tocar nós, nos dando forças, nos mostrando qual é o verdadeiro caminho, o caminho que sempre buscamos para a felicidade, que temos ao nosso alcance, que é o Evangelho. Que possamos aprender a extrair dele os melhores aprendizados, com muita dedicação, com muito empenho, conseguindo ultrapassar os desafios colocados muitas vezes por nós mesmos. E vamos sentindo Deus nos envolver nesse momento. Sua energia radiante, faz com que nós nos sintamos filhos abençoados, por nesse momento estarmos reunidos em seu nome, por termos saúde, pela nossa família, por tudo que somos e por tudo que temos. E agradecemos nesse momento, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. E segundo essa parábola, o reino de Deus, ou melhor, o reino dos céus, é semelhante a um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele. Semeou o joio bem no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste a semente no teu campo? A semente boa, né? E de onde veio esse joio? E respondeu-lhes o homem: inimigo é quem fez isso. Os servos então continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranque também junto dele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a colheita, até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Mateus capítulo 13,
versículos 24 a 30. Hoje de manhã, eu fiz uma enquete. Alguns de vocês eu vi que participaram. Vou trazer ela aqui. Será que eu consigo trazê-la? Faz tempo que eu não mexo aqui. Não, não é isso. Será que não dá mais para trazer? Esse Instagram aqui está de sacanagem comigo. Que pena. Não dá mais para colocar telas aqui. Mas enfim, eu montei lá uma telinha com uma... não dá mesmo. Com uma enquete para quem puder depois dar uma olhada. Tentar descobrir, né? Será que a gente sabe mesmo o que é a parábola do joio e do trigo? E aí ele tinham algumas opções e muita gente estava errando, por incrível que pareça. E é bom, porque aí a gente esclarece isso, né? Então eu vou explicar para vocês por que dentro daquela enquete a primeira opção é a opção válida, é a opção certeira. Fazendo diversos paralelos dessa parábola, o campo semeado ele representa a nós, né? Nós como pessoas com as nossas infinitas capacidades, que nós temos infinitas capacidades de absorver conhecimento, sentimentos, vivências, e isso para coisas boas e para coisas ruins. Então o campo está ali para ser semeado, né? Um campo aberto para diversas possibilidades de semeadura. O semeador é Jesus, né? Jesus traz o seu evangelho e planta no coração de cada um de nós, né, o caminho, a verdade, a vida. Então, a partir do momento que a pessoa absorve, entende o que é Jesus, a sua história, a sua causa de estar aqui entre nós, por que ele fez tudo aquilo, e a gente começa a entender, a gente está recebendo essa semeadura. O trigo faz parte do evangelho dessa semeadura, então é uma semente boa. E a partir do momento que a gente tem a compreensão do evangelho, a compreensão dessa semente que foi plantada em nós, para que ela serve, como que a gente executa ela em nossas vidas, a gente acaba compreendendo, e isso somente nós mesmos podemos fazer e mais ninguém, né? A absorção dessa semente para que ela se transforme num bom fruto. O que são os joios? Aí vem a pena, né? Eu ia mostrar aqui para vocês uma imagem do joio, mas depois quem não conhece pode dar um Google. Durante a nossa vida espiritual, o joio representa essas falsas verdades, né? A gente, durante essa nossa jornada, durante essa vida espiritual, a gente, por muitas e muitas vezes, acaba absorvendo coisas que nos são bastante confortáveis, né? Então, vou deixar o trabalho de hoje para amanhã, porque amanhã é um dia mais tranquilo, eu vou ter mais tempo para executar. Eu vou deixar isso para fazer em outro momento, porque agora eu quero curtir um pouco. Então, a gente acaba, ao longo dessa longa estrada espiritual que nós temos de encarnação para encarnação, a gente muitas vezes postergou as coisas. Dependendo da questão do porquê que a gente postergou, aquela absorção que nós trazemos, ela pode ser coisas boas e elas também podem ser coisas ruins. Então eu tenho uma má escolha em detrimento de uma boa, às vezes por ignorância mesmo, né? Às vezes por justamente pensar em postergar, em deixar lá para frente, e a gente acaba perdendo tempo por conta disso. Então, eu podia ter feito uma coisa boa que ia me encurtar o meu caminho lá na frente.
que iria gerar uma série de possibilidades lá na frente. Mas aí não, eu escolho um caminho que não é muito bom. Por comodismo, por uma série de questões. E aí, no final das contas, a gente acaba perdendo tempo porque aquilo não era bom, não era útil. Mas muitas vezes, por sermos ignorantes, a gente abraça isso como verdades. Até a gente conhecer de fato, né? A gente acaba trazendo isso como verdades e a gente perde muito tempo. O que são os inimigos? Né? Os inimigos ali do homem são os inimigos do cristianismo. Inimigos de qualquer coisa dentro do cristianismo, né? Que leve, pode ser o cristianismo ou não, mas que evite levar as pessoas para um bom caminho. Então tem coisas que acabam empacando a nossa vida, querendo o nosso mal. Tá, mas de fato, né? Aí a gente, para entender o que é esse joio, a gente que é meio que da cidade acaba não entendendo, né? Não conhece muito o campo, não conhece plantação, não sabe o que é o joio. Aí na semana passada eu trouxe um pouco da referência de como eram as plantações, né? O arar da terra há 2000 anos atrás, que é diferente. E agora eu vou falar sobre o joio. O joio, ele é um tipo de uma erva daninha. Ele é muito parecido com o trigo e fácil de confundir. As espigas do joio, elas são mais magrinhas, né? Menos gorduchinhas, elas são mais raquíticas. E ele é um pouquinho não, ele é venenoso e ele também é prejudicial à saúde. Então, não é uma boa planta. Ele traz efeitos como enjoo, dá aquela sensação de torpez, né, parecido com a embriaguez, deixa a pessoa meio tonta, porque ele tem um cogumelo microscópico que vive em simbiose com o grão. E aí ele acaba se formando e ele é muito parecido com um trigo. Aí depois vocês dão um Google, quem não conhece, para dar uma olhada. Então, Jesus acabou fazendo um trabalho bem primoroso na sua evangelização, um trabalho muito didático, bastante pontual, junto daquele povo que vivia naquela época, né? Porque o joio e o trigo eram duas coisas muito comuns na vida deles. Então, para eles fazerem esse paralelo, era muito mais fácil. Mas Jesus fez a explicação das parábolas, trouxe as parábolas, trouxe os ensinamentos, todos do Evangelho, mas ele não foi o cara que continuou levando o Evangelho, porque, afinal de contas, ele desencarnou. Então, a quem coube propagar o Evangelho? Primeiramente os apóstolos, depois, na sequência, os discípulos desses apóstolos, e também teve todas aquelas pessoas que seguiam Jesus, mas que não eram consideradas como seus apóstolos, mas que acompanhavam suas peregrinações eventualmente, que estavam em algumas cidades e o acompanhavam, né? Discípulos também, que ajudavam, querendo ou não, a levar a palavra do Cristo e o Evangelho para vários lugares ou para onde eles viviam. Então tinham esses níveis praticamente de divulgação do Evangelho de Jesus, né? Da criação da religião cristã para frente, o homem acabou construindo uma crença em cima daquilo que interessava a ele, né? Então, o Evangelho está ali, ele é poderoso, suas mensagens são poderosas. Alguém falou, não, vamos fazer com que chegue até mais pessoas. Só que também utilizou-se para que interesses pessoais, né, daquelas criaturas. Então, os evangelhos divulgados eram só os dos interesses daquelas criaturas, eles só davam acesso ao estudo das pessoas que faziam parte daquela bolha, só os clérigos tinham acesso a muitas verdades. E aí, mesmo com esse acesso, eles não utilizavam, né, para justamente o motivo que Jesus veio para divulgar o Evangelho. Utilizavam, muitas vezes,
para os interesses pessoais, e assim foi por centenas de anos. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Mesmo depois, quando teve a reforma de Martinho Lutero, e continuou através do protestantismo, teve a sua propagação de uma forma muito parecida com a do catolicismo. E com o espiritismo, foi diferente? Não, né? Porque o movimento é feito de pessoas. Então, por mais claro e acessível que o espiritismo seja, os homens continuam sendo os mesmos homens, os mesmos espíritos reencarnando, né? E aí a gente pode até pegar uma referência com o rustanguismo, né? Lá no início do espiritismo, que era tão combatido e que depois acabou sendo propagado com muita força. E mais recentemente voltou a ser rejeitado e mostrado que, né, há seus pontos que eram mais falhos e que não eram condizentes com o espiritismo. Então, Jesus, resumindo, trouxe uma filosofia religiosa. Ela foi disseminada por muitas religiões, várias religiões. E cada uma dessas religiões incluíram, né, na verdade, as suas próprias distorções, de acordo com os interesses dos homens que estavam ali no comando. Mas essas religiões, para ajudar, ainda tiveram outras ramificações, né? E essas ramificações foram ganhando força e, por vezes, até tiveram força suficiente para dar uma distorcida naquilo que seria a base. E a base é Jesus. Será que Pedro, a base da Igreja Católica, como que será que ele veria o elitismo, que é o acesso das verdades do Cristo ao longo desses milhares de anos? Como será que Lutero veria a multiplicação da Igreja Protestante hoje e por vezes até distorcida daquilo que ele trouxe? Como Kardec veria a quantas anda o movimento espírita? São reflexões interessantes para a gente fazer, porque muita gente hoje não conhece Jesus. Jesus, às vezes, ele é lembrado e ele é conhecido pelos representantes que se dizem nominalmente, né, representantes deles. Só que são pessoas, são homens, pessoas falíveis e que acabam usando o nome de Jesus para cometer diversas atrocidades, diversos absurdos, e acabam criando uma atmosfera de ódio aonde deveria existir amor e aonde deveria existir respeito. E mesmo assim, com tudo isso acontecendo ao longo de todos essas centenas de anos, mesmo assim, Jesus e o Evangelho, apesar de toda essa distorção que por vezes aconteceu, a pureza deles foi intocada. Porque aquilo é a verdade, né? O fanatismo religioso, ele pode destruir uma religião, mas a ideia, ela está lá. Então, voltando para a parábola, falando nessa disseminação do bem e do mal, né? Por que eu trouxe essas referências todas ligadas? Porque muito mal acabou tentando entrar no muito joio tentou entrar nesse trigo que é o Evangelho ao longo de todos esses anos, para fazer com que o Evangelho não crescesse, né? Mas o que eu disse, a base está lá. E voltando à parábola, por que esse joio acabou crescendo junto com um trigo bom? O que aconteceu? Os servos dormiram. Olha só. Quem devia estar cuidando ali do campo, dormiu. Os caras simplesmente, como a gente costuma dizer, dormiram no ponto, né? No caso, passou o ônibus, o cara perdeu. Alguém foi lá de madrugada
Eles não viram e semeou com o joio o campo. O campo é produtivo e vai absorver aquele joio também, né? E os caras estavam tão desatentos que eles ainda perguntaram, né, pro dono da fazenda lá, de onde veio esse joio? Tipo, de onde ele apareceu? Você comeu bola, filho. Presta atenção, né? Então, os caras não viram. E muitas vezes a gente acaba não vendo também determinadas coisas erradas que a gente acaba cometendo, que a gente acaba presenciando, porque a gente está desatento. Não é porque a gente... Não, porque passou na nossa frente, estava prestando atenção em outra coisa e por ignorância. E quando a gente está assim, a gente está cheio de autoconfiança, a gente está cheio de orgulho, né? A gente acha que nada de errado vai acontecer, dá para dar aquela sonequinha, né? É o segurança que dorme no trabalho e aí acontece o pior. O que acontece nesse momento? A gente deixa de fazer o quê? Uma expressão tão conhecida, que é o orar e vigiar. A gente deixa de estar atento. Só que os inimigos do bem, esses caras não dormem, né? Eles estão sempre esperando uma oportunidade, estão sempre olhando à nossa volta e, infelizmente, se a gente for perceber na nossa vida, na nossa volta também, é assim, né? Tem muita gente que acaba só enxergando o pior, que acaba só enxergando os problemas, as coisas ruins, que uma pequena oportunidade que a gente der, um deslizezinho, essas pessoas já estão lá apontando dedos pra gente, já estão lá para dizer que a gente não é capaz, que a gente não é qualificado, estão lá para expor a gente, para expor essas nossas fraquezas. E a gente percebe olhando isso para a nossa vida e acaba percebendo isso também olhando para a vida das pessoas ao nosso redor. No que elas estão voltadas? Qual que é o interesse delas? Vamos voltar para aquela história da notícia boa e da notícia ruim. O que vende no jornal? Notícia boa ou notícia ruim? Posta uma coisa boa, aqui mesmo no perfil. Posta uma coisa boa, uma mensagem. 2 likes, 10 likes. Pode ter 1000 seguidores. Posta algo polêmico, bom, viraliza. É assim que funciona o trabalho aqui na rede social. Infelizmente é assim. Porque as pessoas gostam ainda das coisas terrenas. Fuxicar, de ver o pior, de dar a sua opinião, de julgar. E existem coisas muito claras à nossa volta, recentes ainda, que aconteceram essa semana para a gente perceber isso. Olha o que aconteceu na mídia essa semana. Presta atenção. A gente teve uma questão de negligência, morreu uma menina assistindo um show. A gente costumeiramente vê discussões e brigas relacionadas à política, relacionadas ao futebol, constantes. Toda semana aparece uma coisa. Aí você posta alguma coisa relacionada à traição, meu Deus, todo mundo quer opinar. Alguma coisa sobre preconceito, todo mundo quer opinar. Tem um exposed ali de alguém, não tem assunto, posta de um famoso, todo mundo quer opinar. Todo mundo, né? Essa semana o que bombou foi a história lá do genro e do sogro. Gente, ninguém cuida mais da própria vida. A vida de todo mundo tá maravilhosa. Maravilhosa. Todo mundo fica prestando atenção no que está acontecendo. Quais são as cenas do próximo capítulo dessa história? Pior do que, né, fuxiqueiro de novela, que antigamente ficava lendo revista para saber o que ia acontecer. Os tempos são outros. Até quando a gente vai ficar nessa? Né? E tudo isso expõe as nossas falhas, tudo isso expõe as fraquezas das pessoas, dos sistemas, as nossas fraquezas. Quem de nós gosta de se ver exposto? Ninguém. Né? E quando a gente está exposto, é como se a gente estivesse nu. Não é verdade?
E aí nessas horas que a gente pensa, quando a gente vê o caos acontecendo, e a gente às vezes um pouco mais sensato, pensa assim, não, pelo amor de Deus, vem meteoro, né? Vem meteoro, acaba com tudo isso, reseta a humanidade, acaba com tudo isso para, de fato, fazer uma limpa. Vai haver uma limpa, mas não é assim que vai acontecer, né? Se nós estamos aqui vivenciando esse caos, porque é um caos, é porque faz parte do nosso processo evolutivo como pessoas, processo evolutivo do planeta também. Então, não adianta a gente achar que alguma coisa vai resolver tudo isso e que a gente migrando para outro lugar, ouvindo um meteoro, explodindo tudo, a hora que voltar a ter condições de habitar na Terra, o processo vai ser igual. Vão passar pelas mesmas coisas, as mesmas paixões. E então, não tem purificação dessa forma, né? O processo de purificação, ele é doloroso. E Rodolfo Caligares escreve assim: vai chegar o dia dessa limpeza, né? Vai chegar. Não vai ser uma limpeza através de um meteoro, mas vai ser através de uma limpeza moral. Essa limpeza vai acontecer quando o joio for separado desse trigo. Como diz na parábola, ele vai ser queimado, né? Na parábola ele diz queimado, mas não é o nosso caso, nós não vamos ser queimados. Esse joio não será queimado. As criaturas que elas são incompatíveis com a evolução do planeta, elas vão ser destinadas a outros mundos, a mundos inferiores, a mundos onde elas terão sim uma compatibilidade para espiar aquelas situações necessárias para a sua evolução, né? E o joio vai ser queimado. E aí depois dessa limpeza, aí sim a Terra vai passar por um processo de higienização, né? Uma higienização astral, da sua aura, de equilíbrio, porque os pensamentos das pessoas serão mais elevados, serão mais uníssonos, não haverá muito espaço para as coisas ruins. E aí o planeta vai abrigar criaturas, muito mais criaturas de boa vontade. E quanto tempo isso vai durar? Eu, particularmente, acho que é a pergunta do milhão, né? As pessoas gostam de questionar isso, mas se a gente for fazer uma análise histórica, que eu vou dar uma opinião do Rafael, não é uma fala espírita, se a gente for fazer uma análise histórica do planeta, a gente vai ver que as transformações envolvendo o planeta, elas são muito gradativas, né? Elas são espaçadas, elas não acontecem do dia para a noite. Então eu arriscaria facilmente dizer que ainda passaríamos por mais 1, 2 milênios tranquilamente para que aconteça essa transformação de mudança planetária. Como isso vai acontecer no planeta, eu não faço a mínima ideia, né? Não dá para ser adivinho. Mas acredito que seja gradual, né? Gradual com as pessoas também tendo a oportunidade na encarnação, na reencarnação, de ainda terem chances de continuarem nesse planeta. Mas como eu disse, é uma percepção pessoal. No livro Parábolas Evangélicas, mais uma vez, Rodolfo Caligares diz o seguinte: aproxima-se a época em que a Terra deve passar por profundas modificações, física e socialmente, a fim de transformar-se num mundo regenerador, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. Quando os tempos forem chegados, todos os sistemas religiosos que hajam revelados intolerantes e opressores cairão reduzidos a nada. E quando isso acontecer, o que vai restar, gente? O Evangelho de Jesus. Podem ter certeza. Agora, para a gente finalizar aqui, a gente também pode fazer uma analogia dessa parábola à nossa vida pessoal, né? Porque todos nós temos boas e temos más tendências. Como eu falei lá no começo, nosso campo de semeadura ele é vasto, ele é muito aberto, né? E propício para receber todas as sementes que a gente quiser. E cada situação da vida a gente acaba, né, recebendo um pouquinho
de uma semente ali, outra semente aqui. E nós, como espíritas, talvez já consigamos perceber quais são os joios em nós, quais são os trigos em nós. Como espíritas, a gente já provavelmente já percebe isso porque a gente já vive num processo de autoconhecimento, né? Não é verdade? Então, quando a gente vive esse processo, a gente vai se enxergando e vai percebendo aonde aquela erva daninha em nós acaba prejudicando nós mesmos. Tá, aí eu pego o quê? Percebo, identifico um vício meu, algo errado, um hábito ruim, e o que eu faço? Eu simplesmente pego e arranco ele? Esse é o processo? O que pode ser esse vício, essa erva daninha, né? Podem ser hábitos, podem ser costumes, podem ser pessoas da nossa vida, podem ser situações repetidas que nós vivenciamos, que nós atraímos, podem ser más escolhas. E aí, quando a gente percebe isso em nós, a gente deve arrancar? Pergunto mais uma vez. Não, porque nada justifica, nenhum motivo justifica a gente arrancar esse mal, porque nós não somos os juízes, apesar de nós sermos os donos do nosso livre-arbítrio. E aí o livre-arbítrio vai deixar a gente ter boas e más escolhas. Então vou dar um exemplo para vocês. A traição é um joio, né? As nossas fraquezas perante a vida são um joio. E a gente não arranca isso de uma vez. A gente percebe isso em nós. E a gente deixa crescer para a gente tirar isso de nós e depois plantar uma semente nova. Uma semente que vai fazer exatamente o oposto do que aquela semente de joio que havia em nós, né? Uma semente que vai resplandecer. E aí a gente tem que entender que às vezes a gente tirar essa fraqueza de nós parece ser uma boa solução, né? Mas a gente fica com aquela dor em nós. Se a gente não resolver, se a gente não entender por que a gente tem ela em nós, para que a gente possa plantar uma semente nova. E a gente, como ser reencarnante, já entende isso. Então, como que a gente tem que agir? Qual que é a forma que a gente tem que agir? Deixa o joio crescer, vai doer, vai crescer junto com o trigo bom, vai ser incômodo, mas a gente vai entender nesse crescimento o porquê que ele está ali. E depois, na hora certa, a gente vai se desfazer dele. E ele vai ser desfeito de nós sem queimar, sem arrancar, naturalmente, assim que nem o dente quando ele cai. Né? A criança pequena, o dente, se ele não for puxado, ele vai cair sozinho. O cabelo vai ficar branco naturalmente, sozinho. Naturalmente, o joio vai estragar, vai ficar improdutivo, vai cair em terra. E o trigo vai continuar lá, firme e forte, bases sustentáveis, né? As qualidades e as virtudes, elas estarão lá. Então, que o trigo que a gente semeou, que a gente cuidou, que a gente deixou crescer, sempre sejam de excelente qualidade, né? Porque quando a colheita vier, esse joio vai embora, não estará mais entre nós. E o que vai restar em nós é a pureza do nosso espírito. É ela que fica. Essa pureza resiliente, essa pureza persistente, que superou a presença incômoda do joio. E essa é a lição que fica. Paciência também, né? É algo muito
importante que essa lição nos traz. E tem um comentário aqui que eu deixei passar da Anete. Porque a gente tem sempre a impressão que o mal é mais esperto. Porque é o tipo de vida que a gente tem aqui, né, no nosso planeta hoje. Parece que a gente está sempre sendo enganado pelo mal, né? Parece que o bem é bobo. Mas quando a gente tem absorve essas verdades espirituais, a gente entende a profundidade delas, a gente entende também que elas são temporárias. A gente percebe também que elas são superficiais. Aí entra aquela questão da base, né? Um espírito, ele não vai ficar para sempre mal. Um espírito, uma hora essa maldade vai cansar, porque essa maldade não vai alimentar o coração desse espírito. Então pratico o mal, me satisfaz e é incansável, não tem fundo, sabe? Que nem um poço. Porque aquilo não alimenta a alma. A maldade, ela é prazerosa para muita gente. Por isso que ela persiste. E ela persiste também por conta do nosso planeta ser muito favorável ainda a isso. As pessoas ainda consomem muito esse mal, infelizmente, né? E aí a gente tem a impressão de que só existe maldade. A gente tem a impressão que não há mais esperança, às vezes, que é tanta coisa ruim, né? A gente pode mudar o viés, a gente pode começar a prestar atenção muito mais nas coisas boas e parar, ignorar. A hora que recebeu uma notícia ruim, viu coisas supérfluas acontecendo, a gente mete o louco, faz que não viu. A gente não vai estar negando a existência. A gente vai estar conseguindo fazer um filtro na nossa vida para que aquilo não nos afete, porque querendo ou não, aquilo nos afeta. E a hora que nos afeta é justamente onde ele toca o nosso lado mais material. Então, a gente vê uma cena triste, sei lá, uma família na rua mendigando e a gente vê muitas crianças ali junto dessa família. Não é uma cena agradável de se ver, não é verdade? A gente imediatamente vai querer fazer alguma coisa, quer ajudar ou ter pensamentos para ajudar aquela criatura. E essa criatura, qual que é o histórico dela? Né? Às vezes a gente não pensa como um ser espiritual, que aquilo que ela está vivenciando é uma expiação, que a gente pode, se tiver condições, confortar, que a gente pode auxiliar, mas que só ela pode vivenciar. Quantos casos a gente vê de pessoas que acabam estão em estado de vulnerabilidade, ganham evidência por conta das mídias, ficam famosas e elas voltam para o limbo que elas viviam. Não tem base forte, porque ela ainda precisa entender o porquê que ela vive sempre nesse ciclo, né? Porque é tão difícil para uma pessoa dependente química conseguir sair do vício. Existem inúmeras questões, inúmeros motivos para isso acontecer. E a gente não consegue encontrar uma solução que não seja simplesmente a da pessoa olhar para si, né, se perceber. Mas isso é um processo muito longo. E cabe sempre. É individual. Cabe sempre a cada um de nós a resolver essas questões. Podemos sim ter a ajuda, mas só nós podemos resolver os nossos próprios BOs, como eu gosto de dizer. Então que a gente perceba quais são os joios em nós, né? Se a gente já tem essa competência, se a gente já tem essa qualificação de autoconhecimento, percebamos quais são os joios em nós e os trigos, para mantê-los firme e forte, para que esses trigos sejam duradouros. Os trigos representados como virtudes.
fortes, que elas se sobreponham ao joio. E cada vez mais que elas cresçam. Que as sementes boas dos trigos bons possam cair nessa terra fértil que nós somos. E possamos assim ir absorvendo novos conhecimentos e sermos cada vez melhores. Beleza, net? Boa noite, Giba, o pessoal aí que está entrando aí durante o Evangelho. Vamos para as vibrações. Corre lá, dá tempo de pegar uma água que ainda não colocou, uma água para ser fluidificada para você, para os seus familiares. E vamos para as nossas vibrações. Podem colocar aí os nomes das pessoas também. Vamos nesse momento, mais uma vez, fechar os nossos olhos. Vamos sentir muito amor envolvendo a todos nós. E num gesto de caridade, que nós possamos compartilhar esse amor. Vamos sentindo ele em forma de energia saindo de nós. Saindo do topo das nossas cabeças, saindo da palma das nossas mãos. E a espiritualidade recebe todo esse carinho, absorve e direciona para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, para aqueles que se encontram em guerras, para as pessoas que vivem na miséria, para os povos que estão vivendo desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por Brasília, por toda a nossa nação, pelos dirigentes dela. Vibremos as pessoas que estão nas ruas, abandonadas, sem família, sem um lar, perdidas nos vícios. Vibremos aos encarcerados nas prisões, aos idosos nas casas de repouso, às crianças nos orfanatos. Vibremos as pessoas que estão doentes em suas casas, aos seus cuidadores. Vibremos também a todas as pessoas que sofrem algum tipo de violência, doméstica. Vibremos aos hospitais, aos leitos de UTI e aos profissionais da saúde. Vamos vibrando também a Maria José dos Santos Mainete, companheira aqui do nosso trabalho, a sua irmã. Amanhã ela tem um exame importante para ser feito, que ela seja amparada pelas equipes do Dr. Bezerra de Menezes, possam cuidar dela, a tranquilizar. Peço vibrações também a Grace, ao seu pai, continua internado, ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, ao José Neto, ao Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, ao William Góes, ao Lorival Oliveira, ao Denival Santos, a Natanael, a Almira Carvalho, Luiz Mauro e Carlos Antônio. A Maria Artemis Amaral da Silva e família, a Patrícia Felizardo e família, a Divanda Oliveira e família e a Tamires Duarte e família. A Nádia Soledade, ao Alberto Magalhães, a Cremilda Magalhães, a Priscila Egli, a Ilane Carvalho, a Josiane Balbino, Normando Júnior, Anita Soledade, a Marina Soledade, ao Marcelo Almeida. Ao Eumano Menezes e família, ao Pedro Vitor e família. A Rafaela Barista Caetano, Odair Reinaldinho e família, a Joyce Kelly, toda a família Almeida Mendes, aos gatinhos e aos amigos queridos da Joyce também.
a Thaís Antunes, a Luísa Vasconcelos, ao Vicente Vasconcelos, pela saúde física e espiritual do Edson Alves Rocha, Geraldo Xavier da Rocha e Aparecida Campos Rocha, Alfred Menarbini e sua família, pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, a Sidney de Lima Batista e pela cachorrinha Bombom da Rose, que desencarnou essa semana. Sinto muito, Rose. Por Saulo, por Samuel, por Eliana, ao Ian, a Vanusa, ao Robson, Alfina, Cristina, Sandy, Jean, Moisés e João. Pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista. Para as desencarnadas Lussandra Guimarães Rocha, Dulce Antônia Ferreira Ribeiro e Alzira Alves da Rocha, e também a José Xavier da Rocha. Pela saúde física e espiritual da Adinete, pela Alicia Isabela, por Arthur Wagner, a Wagner Araújo e a Lani Valesca. Pelos desencarnados Isabel Jesulino, Rosa Exupério, José Lindaura Nivaldo e a Enoque, que desencarnou essa semana de uma forma muito brutal. Que o espírito seja bem amparado, que ele possa conseguir receber todos os amparos necessários da espiritualidade para o seu refazimento, inclusive. A Jane também colocou aqui, pedindo pelas RTE. Vibrações para a família Palhano, Siqueira, Santos, Vasconcelos e Passos. A Edna Maia Ribeiro e toda a sua família. Pela saúde física e espiritual da família Marim. Pela família Batista, a família Bertelli, a família Fontanello, a família Vaz, a família Montanha e a família Marco. Ao Neroaldo Pontes e família, e pela saúde física e espiritual deles. Pelas pessoas responsáveis que causaram a morte do Enoque, ao qual a Jane pediu as vibrações. Vibrações ao Pedro Pontes Azevedo e família, pela saúde física e espiritual deles. Pela saúde da Anete, pelos problemas que ela vem enfrentando. Que o Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe possam cuidar de ti, Anete. Por Lísia e suas filhas, pela saúde física e espiritual. Pelo sucesso de uma prova no dia 3 de dezembro. Oremos aí, Anete. Pela Fabiana Zermiani, que hoje não está aqui com a gente. Pela família Arruda Zermiani também. Pela saúde física e espiritual da família Rocha. Pelos desencarnados Maria José dos Santos, Alberto dos Santos, Vitor Roberto dos Santos também. Peço vibrações a Neuza de Oliveira, a toda a sua família, sua filha, sua neta, ao Anderson de Oliveira, sua família também. Peço pela Clínica Fecundar, pela minha esposa, pela minha filha, por todos os que estão envolvidos a eles no dia a dia também. E nesse momento que nós possamos pensar em alguém que tenhamos esquecido, alguém que não quisemos colocar o nome, alguém que nós colocamos o nome, mas possamos mentalizar essas criaturas em muito amor, que elas possam receber os bons fluidos de bem. Vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que cuide da nossa noite de sono, que nos ampare, que fluidifique as nossas águas nesse momento, colocando nelas o remédio necessário para o nosso refazimento físico e espiritual. Possamos deixar uma vibração especial para que a espiritualidade leve aonde for necessário. E agradecemos ao Pai, com muito amor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos e pedimos que cuide de nós ao longo dessa semana,
que nos envolva em seu amor, possamos estar protegidos nele, contra todo e qualquer mal que venha tentar nos invadir e investir contra nós, que possamos gerar apenas amor, que essa proteção nos fortaleça e que mantenhamos ela através dos bons pensamentos, dos bons comportamentos, das boas palavras. E encerramos o Evangelho de hoje dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. E assim damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Gratidão pela companhia, pela atenção de vocês, e que possamos ter uma semana abençoada, nos encontrando mais uma vez no próximo domingo, tá bom, gente? Fiquem com Deus, uma ótima semana e até mais.